Então, matamos esse assunto aí de energias não renováveis e renováveis. Pessoal, quando a gente fala de energia, é tudo que faz as coisas se moverem, tá? Então, estou falando da energia que move o carro, da energia que move o ventilador, que faz o computador funcionar, é tudo, tá? É aquilo que faz, né, mecanizam as coisas, que não depende, que faz com que não sejamos dependentes da força humana ou a força animal, beleza? Fechou? Então, não é só energia elétrica. Aqui para a gente dar uma analisada das nossas matrizes energéticas. Geralmente, lembra que a gente fala análise de quadro, né? Pode ser que seja algo que caia, prova de geografia, adora um gráfico, adora um mapa. Aqui vamos ter um período de 98 a 2004. Você vai ter aqui um crescimento da demanda, tá? E também uma necessidade de crescimento da oferta. Em determinado momento, aqui em 2000, em 99 e 2000, houve uma crise do apagão, que foi chamado, chegando ao ponto de quase a oferta, né, se igualar ao consumo, daí fica inviável. A oferta da energia tem que ser sempre maior do que o consumo, para ter uma gordura, né, caso haja um super consumo. E aqui nós temos do ladinho aqui, dentro dessa oferta, né, que aqui, ó, o mais claro que é a oferta, é o que é oferecido. A energia de hidrelétrica, 86%. Então, no campo de energia elétrica, no Brasil, 86,4% vem das hidrelétricas, tá? Está em voga aí, bandeira 1, bandeira verde, vermelha, energia cara e tudo mais. A nuclear, vamos ver que depois, né, é praticamente incipiente no Brasil, temos lá Angra 1 e Angra 2, e a térmica aqui também, que foram o governo, principalmente depois do apagão de 2000, resolveu ter uma fonte reserva, caso as hidrelétricas entrassem em crise. Então, quando a baixa dos reservatórios, fica mais caro porque o operador nacional tem que começar a produzir, ativar as termoelétricas de maneira que jogue essa energia no sistema. E a termoelétrica, ela é uma energia cara, porque aqui você vai usar gás, né, e carvão para aquecer a água vira vapor e esse vapor faz girar a turbina, tá bom? Já na hidrelétrica é mais barata, né? Porque você tem só a força da água ali, que é represada, e depois ela entra na turbina com força e faz gerar a energia elétrica. Vamos ver aqui uns mapinhas aqui. Então, aqui estamos falando aqui de energia hidrelétrica, é energia limpa. O que ela tem de desvantagem na energia elétrica que está aí? É que o impacto ambiental que ela causa, né? Então, você precisa, né, alagar, para você fazer um reservatório de energia hidrelétrica, você precisa, você vai represar um rio, vai alagar áreas, vai secar outras, vai mexer no meio ambiente. É o grande problema que ela tem, né? Ela causa um impacto ambiental muito grande para a sua implementação. E aí nós voltemos aí, ó, nossas hidrelétricas aí em operação, ó, em verdinho em operação. Pode ver que o desenvolvimento dessas hidrelétricas se dá perto da onde? Dos grandes centros, né? De maneira que você possa ficar mais fácil para você levar essa energia, porque são os grandes demandantes de energia, são principalmente as indústrias. As indústrias, principalmente as metalúrgicas, siderúrgicas, elas usam muita energia. Então, é necessário ter uma boa estrutura, uma boa oferta de energia para que a indústria e a atividade econômica se mantenha. Também aí, como forma de prevenção, né, o governo criou as termoelétricas, principalmente depois do apagão, ali em 2001, começou a se investir em termoelétrica. Só que o grande problema da termoelétrica, ela é uma energia mais cara. Então, porque ela usa
o mesmo coisa que um carro usa. Agora, imagina uma usinona dessa aqui, quanto que ela não consome de gás, quanto que ela não consome de carvão para poder aquecer a água e essa água virar um vapor e cair dentro das turbinas, beleza? E assim gerar energia. Então, é uma energia mais cara. A mais barata, por incrível que pareça, é a nuclear, tá? Só que o grande problema dela é o receio que se tem, a segurança no manuseio, né? No Japão, por exemplo, que eles têm muitas, depois daquele tsunami, por exemplo, tiraram todo o alface, tive que sacrificar animais por causa da radiação que soltou. A gente teve Chernobyl, né? Teve um acidente nuclear em Chernobyl. Então isso causa, né, um grande impacto ambiental. Aqui temos as termoelétricas vigentes hoje, né, e as em construção. Para quê? Ela não é usada como principal. Quando os reservatórios de algumas usinas hidrelétricas estão baixas e a produção de energia tende a cair, elas entram em operação e jogam essa energia no sistema para evitar apagão, tá bom? Por isso vocês vão sempre ouvir o Operador Nacional de Energia Elétrica, Operador Nacional. É uma ligada à Agência Nacional de Energia, né? A ANEEL. Então, ela é ligada, então esse operador nacional é quem monitora, né? Parece que é uma pessoa, mas na verdade é um órgão do governo que ele controla. Ó, vai desabastecer aqui, estamos com problema no depósito, tá? Estamos sem chuva lá em Belo Monte, então é preciso então acionar uma hidrelétrica, uma termoelétrica que dê conta, tenta dar suporte. Por isso que a energia fica muito cara nesse momento de seca. E aqui aí na nuclear, temos Angra 1 e Angra 2. A Angra 1, então, houve um tempo que depois ela ficou parada, começou no governo militar, depois esse negócio de não nuclear, não sei o quê, caso daquela questão da bomba nuclear, tem uma cultura de não ficar se manipulando é, o, energia nuclear, teve Chernobyl, então, isso no Brasil travou um pouco, inclusive os investimentos. E hoje voltou, está se inaugurando a Angra 2, mas só que a participação dela é menos de 1%, sendo a mais barata de todas. Então, aí, como a gente viu, o combustível é barato, que é só o urânio, só que é um grande custo de construção e um certo custo de manutenção, porque exige muita segurança para que não se tenha um acidente nuclear. Para vocês terem uma ideia, Chernobyl até hoje é fechado lá. Se você for lá com esses medidores de radiografia, de radiação, ele ainda apita, ele acusa radiação lá em Chernobyl. Agora tem as energias alternativas, que tem a solar, a eólica, né? Usando as marés, as ondas, a energia hídrica que a gente já usa, é a nossa 86% da nossa matriz energética de energia elétrica são hidrelétricas, e tem aí energia de biomassa, tá legal? A gente vai falar sobre ela. A energia solar dispensa maiores comentários. O Brasil, principalmente no Nordeste, tem muito sol, né? Então há como se aproveitar através dessas placas a energia. E tem muita gente colocando, agora foi regulamentado, querem regulamentar melhor essa condição aí de você poder vender a tua energia feita na sua casa, pequenas usinas, você investe e você vende essa energia para o sistema de transmissão. Você fornece energia de maneira que você possa não pagar a energia, ou lá na frente, diz que em torno de 10 anos, você já começa a lucrar com essa energia. Energia eólica, né, feita por aqueles grandes, né, grandes cataventos que a gente vê, né, grandões, são enormes. Então, é energia obtida através dos ventos, eólica, vem de vento.
tá? No Nordeste, principalmente, no litoral, venta muito. Então, quem for para o Nordeste vai começar a enxergar, vai começar a visualizar esses grandes geradores aí, que eles são enormes. De longe, assim, você já vê, de perto são maiores ainda, são enormes. Ficam lá em cima, assim, o tempo todo gerando energia com o vento. E o vento é um recurso natural. Aí depois a gente vai falar, mas ele causa um certo impacto ambiental. A mortandade de aves, né, que vem voando ali, elas se chocam com as hélices e os bandos, né, há uma grande mortandade de aves aí por causa disso. Já é uma matéria de impacto ambiental, já adiantando o assunto. Energia de biomassa, hoje, para vocês terem uma ideia, essas energias de cana-de-açúcar, elas ganham mais, estão lucrando mais com a biomassa, porque elas pegam o bagaço da cana, que elas já extraíram, já estão fazendo açúcar, já estão fazendo etanol, e usam essas bagaços de cana em suas termoelétricas, né? Porque elas bota para aquecer, aquilo aquece uma caldeira, faz com que o vapor seja pressurizado, já viu igual a panela de pressão, e ele faz girar a engrenagem da turbina. E eles têm já lucrado muito com a energia obtida por meio de biomassa. E qualquer tipo de resíduo da agricultura, aí a gente vai ver vários tipos de energia que são renováveis. A energia da biomassa, ela vem oriunda da produção de outro bem, por exemplo, o bagaço da soja, o bagaço da cana, tá bom? E a energia hídrica, são hidrelétricas, dispensam maiores comentários. O Brasil também tem um litoral muito grande, já tem se falado da energia por meio das ondas e das marés. Então, tem um sistema lá que a onda vem, faz girar uma engrenagem, essa engrenagem faz girar uma turbina e assim é transformada em energia elétrica também. São fontes que já têm, se eu não me engano, essa tecnologia, inclusive, ela é brasileira. Tá? O Brasil tem investido aí para poder aí ser um país, né, autossuficiente, principalmente no setor de energia elétrica. Fontes de energia, temos aí esse gráfico aqui, caiu numa prova da PM, tá? E aqui mostrando, através desse gráfico aqui, foi feita uma pergunta. E aqui temos aqui que o Brasil é muito dependente ainda de energia não renovável. Renovável, nós temos o sol, água, biomassa, né? Aqui o exemplo aí de cana e etanol, e não renováveis é que se esgotam e causam prejuízos ambientais, como petróleo, carvão e urânio. Beleza? Agora vamos falar, pessoal, sobre agropecuária no Brasil. Já estamos acabando, hein? Não é rapidão, agropecuária e depois impactos ambientais. A agropecuária, então, é uma das nossas principais atividades econômicas hoje no Brasil. Hoje ela é responsável por mais de 30% do PIB. O que é a agropecuária? São as atividades econômicas ligadas à agricultura e à pecuária. A agricultura, o plantar, soja, milho, cana-de-açúcar, e pecuária são vinda da criação de animais, de cultura intensiva de animais. Então, isso é pecuária, é diferente da exploração extrativista, tipo a pesca no Brasil, que é praticamente extrativista. O Brasil tem começado a investir, por exemplo, na piscicultura, que daí principalmente catilápia, tá bom? Para aproveitar ela como fonte de proteína, a pele dela é usada de forma medicinal, tá bom? Então, a agropecuária hoje, para vocês terem uma ideia, é o carro-chefe do Brasil. É a atividade econômica mais importante do Brasil. Não é montadora, não é indústria de base, é o quê? A agropecuária. Para vocês terem uma ideia, no mundo, eu já falei isso aqui, a cada 5 pessoas no mundo, nesse mais de 6, quase 7 bilhões de pessoas no mundo aí, uma come comida brasileira. Nós somos hoje o grande produtor de alimentos do mundo. Principalmente, como a gente falou lá na questão
da miscigenação, nós somos um país que se relaciona com todos os países do mundo sem distinção. Nós nos relacionamos com os países árabes, com os países asiáticos, com os países europeus, com os países americanos. Isso se dá até mesmo pela nossa forma de ser, uma população, um povo miscigenado que não tem freios para se relacionar economicamente. Nos relacionamos com países do Irã, por exemplo, enquanto, por exemplo, países como Estados Unidos têm algumas restrições, não se relacionam economicamente com países de cunho socialista, com países mais teocentristas, né, que são tipo Irã, países de origem muçulmana, que se mantêm distante do país. Nós não temos isso aí. E na agropecuária tem um nome muito comum que são os commodities. O que é um commodity? Commodity é algo que é produzido em larga escala e você vende igual. Por exemplo, um commodity, soja, algodão, trigo, o petróleo, eles são commodities. Só que o nosso grande problema é que um commodity ele é cotado por câmaras internacionais. Não somos nós que damos o preço. Em regra, o preço de um produto é formado com seu custo mais o lucro. Só que os commodities não. Então, por isso que às vezes há altos e baixos na nossa economia, porque algum commodity está em baixa. Dizem que os países mais desenvolvidos manipulam, deixam os preços dos commodities muito baixos para que possam comprar mais produtos desses países que estão com a sua economia, como o Brasil, muito ligado ao fornecimento de commodities. O ideal era o Brasil chegar num consenso, principalmente nós temos isso no Brasil já, essa questão dos grandes centros de agronegócio, que são indústrias que pegam o nosso produto já, esse produto agropecuário, e fomenta valor nele, agrega valor de forma que esse produto já seja vendido para o exterior de forma industrializada e com valor agregado, tanto para o comércio externo como para o mercado interno. Beleza? Não tem muita delongas, é agropecuária, agricultura e pecuária. Então, a industrialização, né, vai se consolidar em 1950, lembra? Depois da Era Vargas, nossa primeira revolução industrial. Então, a agropecuária ela vai começar a gerar capital por meio, principalmente, de exportações. Lembra das sacas de café, do café? E vai, assim, fornecer também matérias-primas e combustíveis, alimentar a população. O Brasil ganhou importância como um grande fornecedor de alimento para o mundo. Né? Quer dizer, 1/5 da população mundial se alimenta da nossa comida. Então, é muito impactante a nossa força dentro do setor alimentício para o mundo. Então, a estrutura fundiária, que foi um grande problema no Brasil, porque desde o começo, nós nunca tivemos uma boa divisão de terras. Então, as grandes terras, você tem os famosos latifúndios, que são fazendas e fazendas enormes, concentradas nas mãos de poucas pessoas ou poucas empresas. Então, se fala em reforma agrária, né? Desde essa época de 1950, até hoje se fala nessa questão de fazer uma reforma agrária, distribuir melhor as terras, de forma a tornar essa participação maior da população brasileira nas atividades econômicas ligadas ao setor agropecuário. Então, aqui vai ter uma característica na grande, a gente vai falar lá impactos ambientais, né? Essa questão da erosão, a lixiviação, o agrotóxico, destruição das matas ciliares, assoramento, desertificação, compactação do solo pelo uso das máquinas. E aqui também vai entrar também uma questão, por exemplo, a destruição da floresta amazônica na questão do agropastoril. Só que aqui, pessoal, os grandes produtores, hoje, as grandes empresas do agronegócio, o agrobusiness,
o Brasil produz apenas em 30% do seu território toda a produção agrícola que ele necessita. Hoje, há o quê? Há mais as atividades clandestinas que tendem a fazer esse tipo de impacto. Pessoas que não têm um compromisso ou conseguem fugir da fiscalização e conseguem usar agrotóxico indistintamente, né? Que causa mortandade de animais. Uma vez eu vi lá a mortandade, uso de um agrotóxico incorreto numa plantação causou a grande mortandade de abelhas. E isso vai causando impactos ambientais, tá bom? Mas hoje, isso aqui está muito mais para as atividades clandestinas do que para o agronegócio, o principal atividade econômica do Brasil. Temos aqui também um foco maior nosso, é o mercado externo e não interno, tanto é que a gente vê aí a carne vermelha hoje, o preço que está, porque a prioridade dos pecuaristas, como o dólar está nas alturas, as moedas estrangeiras estão nas alturas, elas têm uma maior força de compra aqui, né? Então, o euro está forte, o dólar está forte, isso faz com que o dinheiro estrangeiro vala mais aqui. Então, lógico, o pessoal do agronegócio prefere vender o seu produto em euro, em dólar, do que vender em real, que vender aqui dentro. A criação bovina é a mais importante no Brasil. Tem muita gente aí que reclama, fala aí que a camada de ozônio está sendo impactada pelo pum do boi, tá? Hoje se fala nisso, que o boi produz muito pum, daí aquele pum ali vai gerar problema na camada de ozônio. E o ser humano? Não. Beleza, só o pum do boi que é o problema. A gente vai ter bovinos, suínos, né? O bovino, o porco, o ovino, as ovelhas, os caprinos, as cabras, os bodes, os equinos, búfalos, né? E as aves. São as grandes culturas de pecuária intensiva no Brasil, tá? Então, o Brasil ele tem disponibilidade de terras férteis, disponibilidade de água, gente. Nós temos mais de 70, quase 70% de todo o água doce do mundo, né? Então, nós temos uma grande potência, né? A gente tem um grande potencial para poder crescer mais ainda. Tecnologia apropriada, né? Tem que ser usada, biocombustíveis, os alimentos transgênicos é uma grande discussão, porque, por exemplo, temos a soja transgênica. O que é um alimento transgênico? Um alimento transgênico é um alimento que existe, por exemplo, algumas ciências, um exemplo é a zootecnia, que, por exemplo, você trabalha com melhorias genéticas, inclusive com misturas de genes, inclusive genes animais e vegetais. A soja, por exemplo, tem a soja transgênica, que você, ao misturar o gene daquela planta com outros genes, inclusive de animais, né, faz com que algumas pragas que tem na soja não apareçam mais. Então, isso evita, por exemplo, então, que seja necessário o uso dos defensivos agrícolas, né? Que se tiver algum cara do agronegócio assistindo a aula, vai xingar. Meu primo é engenheiro agrimensor, ele chama de defensivo agrícola, e não agrotóxico, tá? Eles falam que o agrotóxico, defensivo agrícola, é a mesma, você não consegue produzir a quantidade que produz se você não tiver um defensivo agrícola, algo que fortifique, potencialize a produção de determinada cultura. Beleza? Então, aqui temos a pecuária e o agronegócio. O que é o agrobusiness, o agronegócio? O agronegócio, pessoal, é assim, eu tenho aquele cara da indústria, na pecuária, que vai matar, que vai criar o bichinho, que vai colher, que vai levar esse produto para a cidade. Só que eu tenho quem faz a negociação. Então tem um cara aqui, lá na Faria Lima ou aqui na Paulista, que nunca viu um frango em pé na vida, só que é ele que faz a negociação.
desses produtos. Isso, todo esse circuito é chamado de agronegócio. E hoje, toda essa sistemática que gira em torno da agricultura e da pecuária é responsável por 30% do nosso PIB. É muita coisa. Nos anos de 2020 e 2021, época de crise econômica, o agronegócio cresceu em torno de 15%. Então, ele é muito forte no Brasil. O que a gente precisa é, que o Brasil está crescendo isso, são os grandes setores agroindustriais, de maneira que você consiga agregar valor aos nossos produtos e vendê-los para o exterior a um preço maior e assim ganharmos mais dinheiro. Para você ter uma ideia, alguns produtores chegam a vender o boi em pé. O boi vai para alguns países muçulmanos, que eles não aceitam o abate aqui, né? Você tem que ter um tipo de abate, é questão cultural deles e religiosa. Então, o boi, ele vai embora daqui em pé. Ele cresce lá no pasto, então você não agrega valor nenhum. Você só vai tirar o teu custo ali, mas se você abate o boi, faz a carne, coloca ela, cuida das questões sanitárias, e ela vai sair mais cara e com um valor mais agregado para o exterior. Mas o nosso agronegócio é isso, é todo o circuito, inclusive maquinário, para, né, toda uma sistemática de indústrias relacionadas ao agronegócio. Hoje, um boi entra lá no frigorífico, entra lá hoje é chamado de frigorífico, não mais abatedouro, ele não sai, tudo é aproveitado do boi, não sai nada do boi, não sai nenhum vestígio que um boi, ele entra e tudo no boi é aproveitado, desde o seu couro que vai para a indústria que faz couro, o seu chifre é aproveitado, o seu casco, ali o tutano de dentro da pata, o osso é moído para ir para servir, montar ração para outro tipo de pecuária e assim vai, tá bom? E aí nós vamos ter aí, então, lembra que a gente falou dessa questão de ir para o centro-oeste, né? Esse movimento econômico para o centro-oeste, que vai causar com que a população também, lembra que a população do Brasil, ela tem uma dinâmica muito ligada à atividade econômica, pouca influência das políticas públicas de distribuição da população no mundo. Então, tá aí a região centro-oeste aí, norte aí, né? Havendo um fluxo migratório em vez de sudeste, sim, do sudeste, do nordeste para o centro-oeste e do sudeste também do sul, tá? A gente falou isso na população brasileira, essa migração aí para aqui a região do centro-oeste, que é onde o agronegócio é mais forte. Então, aqui também nós temos a fronteira agrícola, né, que é essa fronteira que tem aqui, que é o quê? Aqui é uma região de mata fechada. Então, aqui é o máximo em que o agronegócio, a agropecuária consegue avançar aqui. Então, a gente vai ter uma concentração mais no centro-oeste, mas vai ter essa fronteira agrícola, que vai aqui do Maranhão até aqui o Acre, porque essa região aqui é de mata densamente fechada e também há uma cultura, uma política também de não investir no povoamento dessa área, evitando assim um desmatamento da região, a questão do dogma, né, da floresta amazônica. E aqui temos aí as principais atividades das regiões, né? Centro-Oeste, soja, produção de grãos, o Nordeste, mais forte na produção de frutas, né? O Norte tem a sua força mais ligada à pecuária, né? Somente ali no sul do Norte, ali no norte do Mato Grosso, naquela região ali, que é a fronteira agrícola, essa questão, né? Que eles falam que ali é a parte da Amazônia, que pode ser desmatada.
Beleza? Então, aí o sul, que é muito ligado à produção de gado e também de grãos, e o sudeste aí é muito forte no cultivo da laranja, né? Isso aí naqueles produtos que a gente vende. Tem a cana-de-açúcar também, mas não é para vender cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é uma matéria-prima para ser feito o açúcar, a pinga ou o etanol. E aí tem a fronteira agrícola que eu já expliquei para vocês. Então, a agricultura e a agricultura e a pecuária são feitas de forma intensiva, ou seja, buscando a grande produção. Então, você, por exemplo, hoje, você tem a reprodução assistida dos animais, a melhoria genética, eles são confinados de maneira que não peguem doenças, são vacinados, há um controle muito grande daquela população, por isso que intensivo. Pecuária e agricultura extensiva é aquela pecuária que o cara deixa estar. Ele bota o gado ali, o gado vai reproduzindo. Deu aqui não. Aqui você pega as melhores matrizes, né? Pega os melhores bois, só deixam com as vacas, né? Só vão receber o espermatozoide desses bois para que não se espalhem problemas genéticos e assim vai. O leite hoje das vacas é tirado não mais ordenhado, e sim em máquinas, né, que chegam até a tirar sangue das vacas. Antigamente você tinha que amarrar o bezerrinho no pé dianteiro da vaca, por isso que tem aquela expressão, quando a mulher, né, pode ser expressão meia chula, não, mas tem um bezerrinho no pé, que é tipo a vaca, né? A vaca ali, ela tem um bezerrinho no pé ali, porque para ela poder dar o leite. Então a gente fala, tá com um bezerrinho já no pé, tá bom? Por isso, porque o bezerrinho é amarrado ali na pata dianteira da vaca para que ela possa soltar o leite. Hoje não, tem estimulante hormonal, tal, a ração faz com que a vaca estimule a produção de esteira. Tem ração para a galinha, por exemplo, poedeira, para produzir mais ovos, que faz com que a galinha produza ovo todo dia, praticamente ela bota um ovo. Quem vai nessas granjas, fica a galinha de um lado comendo e presa, e do outro lado é onde ela vai botar. E o tempo inteiro o ovo caindo, assim. O ovo, né? O ovo ele cai e vai rolando, assim. É um negócio muito interessante. É o tempo inteiro caindo o ovo, tá? Por causa disso aí. É a pecuária intensiva. Então aí vai falar do uso de agrotóxico, né? Que a gente vai falar de impactos ambientais daqui a pouco. O desmatamento, né? O desmatamento, o mesmo que vem com o negócio, total. Então, vamos já aqui já falar sobre, vamos lá para a nossa parte de impactos ambientais, né? A gente já começa já, como está aqui na, na questão nossa, aqui a gente já vai entrando, então, na questão dos impactos ambientais das atividades econômicas, tá bom? Ou seja, é a ação do homem, principalmente na questão das atividades econômicas, é os impactos que essa atividade gera, né, na, no ambiente, no meio ambiente. E cada vez mais se tem falado em desenvolvimento sustentável. Pessoal, vou parar a aula agora aqui, mais 5 minutinhos de intervalo e já vamos vir com tudo de novo e terminamos geografia, hein? Olha aí, hein? Quem olhou o edital, viu lá, falou, nossa, ai, como que eu vou terminar isso? Olha aí, terminamos com disciplina, né? Uma organização de cronograma. Não adianta sair desesperado, foi o que a gente fez. Um cursinho que visou muito mais isso